Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação tamanha estar aqui com você novamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, compartilha nossos vídeos, se inscreve no canal, faça com que esta mensagem chegue em outras pessoas e tantos professores quanto pastores, líderes, obreiros, pessoas que têm sede de aprender a palavra de Deus, venham ser realmente edificados e enriquecidos pela palavra. Vamos para a lição de número 3. A lição de número 3 traz um tema, a chamada profética de Samuel. O texto áureo desta lição diz: Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, versículo 10. Verdade prática. A verdadeira chamada divina capacita o crente, fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Esta lição, ela tem um objetivo geral e traz a palavra conscientizar que Deus levanta profetas para a sua igreja. Esses objetivos gerais são divididos em 3 pontos. O primeiro, definir o profetismo em Israel. O segundo, explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel. E o terceiro, analisar o ministério profético na atualidade. Eu acho muito importante falar sobre esse assunto que envolve a vida de Samuel, a verdadeira parte que é inserida como a biografia dele. E este assunto, na introdução, para aprendermos, precisamos. Preste atenção no que eu vou te apresentar aqui. Em Israel, existiam 3 autoridades respeitadíssimas. A primeira era o rei, o monarca. O segundo era o sacerdote. E o terceiro era o profeta. O rei, ele exercia a função política. O sacerdote trazia leis, preceitos, sacrifícios ao povo e ensinos inseridos na palavra e no conteúdo do que o sagrado mostra. Porém, é importante salientar que o papel do profeta, ele era trazer a palavra de Deus, trazer a vontade de Deus, trazer a vida de Deus, na verdade, por intermédio da palavra da mensagem. E aqui, várias religiões cultuavam e acreditavam na necromancia, cultuavam em consultar aos mortos, astrologia. Os magos das religiões antigas, eles tinham isso como ponto de vista de espíritos de adivinhos. Porém, é interessante salientar que o que realmente a lição nos trata é de uma forma muito vasta. Primeiro, o primeiro tópico desta lição diz: definindo o profeta em Israel. Esta lição, ela tem 3 subtópicos. O primeiro é a menção de profeta no livro. O segundo, definição de profeta. E o terceiro, Samuel
e os demais profetas. O profeta aparece no texto sagrado, na palavra de Deus. A menção de profeta no livro, a primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 a 36. Que realmente aqui vemos que o profeta era caracterizado como homem de Deus. Título que lhe trazia grande responsabilidade, porque existia, na verdade, a cultura e a convicção e o conhecimento popular de que quando alguém em Israel era chamado de profeta, ele era um homem de Deus. Também que o que é interessante também comunicar aqui é o que diz no ponto 2, a definição de profeta. Etimologicamente falando, o profeta, ele era a pessoa que recebia e que tinha o chamado. Segundo, ele era a pessoa que ele tinha o chamado e o chamado por Deus. E era também conhecido como o orador. Porém, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta como um sentido de porta-voz divino. A pessoa, ela recebia os oráculos de Deus, a vontade de Deus e repassava ao povo. O profeta, ele revela a palavra de Deus. Ele revela a vontade de Deus. E aqui também a palavra de Deus, ela é o conteúdo do sagrado, das escrituras sagradas. Porém, quando Deus usava um profeta, ele usava para dar uma direção para quem fosse ouvir esta mensagem. Um esclarecimento, um despertamento, um confronto. Realmente era para trazer a vontade de Deus aos homens. Também, olhamos também pelas as escrituras sagradas e percebemos que Samuel e a sua experiência era algo interessante. Primeiro, porque Samuel, ele tinha uma experiência que ele aprendeu com Eli. Observe que Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Eles eram homens de Belial, eram homens desobedientes, eram homens que não tinham compromisso com Deus. Porém, por ser filho de sacerdote, eram sacerdotes. E eles praticavam pelo menos 2 pecados comuns em Israel. Entre eles era a imoralidade e a idolatria, que eram pecados muito comuns para o povo de Israel. Outro fator também é que o profeta, ele tinha autonomia de Deus para ungir reis, para separar reis. Ele tinha autonomia. Foi assim que aconteceu com Saul, foi assim que aconteceu com Davi. O profeta, ele era um homem que, diferenciado da sua coletividade social, ele tinha uma diferença. Vamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico da lição diz o desenvolvimento do ministério de Samuel. Amados, este tópico ele é subdividido em 3 tópicos, subtópicos. O primeiro fala
o crescimento profético de Samuel. O segundo, a formação profética de Samuel. E o terceiro, a disciplina de Samuel. Amados, para entendermos melhor isso, vamos colocar aqui extremos, positivos e negativos. Primeiro, olhamos para um lado que Samuel estava embaixo da autoridade de Eli. Eli era o sacerdote. Ele realmente tinha um compromisso em fazer o sacrifício, ordenar e orientar o povo de acordo conforme as escrituras e os preceitos sagrados. Porém, de outro lado, de um extremo, tinha o extremo negativo, tinha os filhos dele, Hofni e Finéias. Por outro lado, tinha também algo positivo na sua casa, a vida e a pessoa de Samuel, filho de Ana. Também tem algo aqui que é importante salientar. Os filhos de Eli não andavam na presença de Deus e nem obedeciam e honravam o Senhor. Porém, a palavra de Deus fala que Samuel andava na obediência e nos preceitos de Deus e já estava ouvindo a voz de Deus. E é importante fazer uma aplicação aqui, que onde não existe corações quebrantados, onde não existe pessoas dispostas a ouvir a voz de Deus, Deus levanta outras pessoas para que elas venham apresentar e dar prosseguimento aos desígnios de Deus. Aqui também tem algo importante para a gente comunicar aqui, é que Eli era o instrutor de Samuel. Ele era um instrutor de Samuel, o orientador, o discipulador. Na vida de Josué, para ele ser uma bênção, teve que passar por ele Moisés. Na vida de Timóteo, para ele realmente ter êxito, ele teve que passar por Paulo, o apóstolo dos gentios. E também, importante salientar também, é que na vida de pessoas que querem, na verdade, aprender, elas precisam se submeter à autoridade de alguém, ao conhecimento de alguém. E isso exige humildade. Isso exige, na verdade, humildade em respeito ao conhecimento, à informação e à autoridade que a pessoa tem. A formação profética de Samuel, ela é algo assim que nos faz entender. Primeiro, ele foi formado pelo velho sacerdote. Assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Atos 22, versículo 3, e Timóteo com Paulo, 2 Timóteo 3, versículo 10, Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos. 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 a 4. Ou seja, a mesma faixa etária de Jesus quando foi levado a Jerusalém por seus pais, conforme está em Lucas, capítulo de número 2, versículo 42. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus, preparado por Deus para o ministério profético. Você quer ter algo na sua vida? Está difícil? Tem alguma dificuldade? Então você vai precisar se submeter à autoridade de alguém. E este ponto de vista aqui é importante porque demonstra humildade, demonstra simplicidade, demonstra submissão e demonstra realmente uma pessoa que quer sair da sua vida normal e corriqueira. Ou seja, é importante
que a pessoa venha estar com o coração aberto para aprender. Também a experiência do profeta, do profeta. Primeiro, a experiência do profeta se baseia em ele ouvir a voz de Deus, conhecer a voz de Deus. Assim como um pastor, ele começa a chamar as ovelhas e as ovelhas o obedecem, é porque realmente as ovelhas já conhecem a voz do seu pastor. Quando uma pessoa tem autoridade de profeta, ela conhece a voz de Deus e ela transmite a palavra de Deus, a vontade de Deus aos homens. Também existe algo aqui que é inerente à disciplina e dedicação. Primeiro, quando se refere à vida de Samuel, ele era disciplinado e dedicado. Amados, quando a pessoa tem um chamado para fazer qualquer coisa nesta vida, se ela tem dedicação, se ela é disciplinada, se ela tem vontade de aprender e se ela tem o chamado para fazer, isso gera resultados. Isso também é bom pontuar aqui, é que na vida nada é fácil. Tudo tem um preço a pagar. Samuel pagou o preço e foi ser a pessoa submissa, humilde e que respeitava, por mais que seu líder não honrava o Senhor, realmente, mas o seu coração percebe os versículos bíblicos, percebe que ele respeitava a autoridade do sacerdote Eli. O nosso terceiro tópico diz: o ministério profético na atualidade. O primeiro subtópico diz: o dom da profecia. O segundo subtópico fala: o ministério de profeta no Novo Testamento. O terceiro diz: onde estão os profetas? Primeiro, preste atenção, meu professor, aluno, pastor, obreiro, servo de Deus que está aqui me acompanhando. Preste atenção numa coisa. Dom de profecia na igreja primitiva, ela tem uma base bíblica ensinada por Paulo. Ela tem que ter 3 funções: edificar, exortar e consolar. Também, quando se refere aos dons espirituais, são 9. Esses 9 são divididos em 3: dons de poder, dons verbais e dons de revelação. O dom de profecia, ele está nos dons, na classe dos dons verbais, que primeiro dom de variedade de línguas. Segundo, o dom da capacidade de interpretar as línguas. E o terceiro é o dom de profecia. Amados, é importante pontuar aqui que na igreja primitiva eles tinham um respeito por aquele que tinha o dom profético. Não confunda dom de profecia com ministério profético. No livro de Lucas, capítulo 16, versículo de número 16, diz assim: a lei e os profetas
duraram até João Batista. Ou seja, o último dos profetas era João o Batista. Sim, aquele que clamava no deserto. Agora, pessoas hoje podem ter o título de profeta pelas Escrituras Sagradas. Percebemos que algumas pessoas foram chamados de profetas, ou foram chamados de pessoas que tinham o dom de profetizar. Porém, precisamos detalhadamente não confundir as coisas. Acompanhe aqui o meu raciocínio. No que se refere a Felipe, sim, aquele que foi separado junto com Estevão, um dos 7 separado para ser diácono, para servir as mesas. O evangelista, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Elas eram chamadas de profetisas. Porém, existia também Ágabo, que no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, ele aparece como um profeta reconhecido ali pelos cristãos da época. Também vemos algo aqui que precisamos analisar. Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, chama Ágabo de profeta, que era um vocábulo comum, como uma força de expressão de alguém que trazia a palavra de Deus. Agora, os profetas no Novo Testamento, que tinham esse dom e que eram reconhecidos, muitos deles apareceram em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, e capítulo 15, versículo 32. Os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para o exercício desse ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. Amados, não podemos confundir, porque a maior profecia está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Todas as fontes de informações, de mensagens de Deus, estão nos oráculos de Deus, na Bíblia Sagrada. Pessoas podem ser usadas, claro. Pessoas podem ter a manifestação dos dons espirituais, sim. É preciso, porém, coragem para profetizar. Muitos dos profetas dos relatos bíblicos sofreram por ser boca de Deus. Onde estão os profetas hoje? Cadê eles? Por que não se manifestam na igreja? Onde estão os assim diz o Senhor? Onde estão aquelas pessoas que podem dizer assim, eu tenho uma palavra de Deus para você? Onde estão eles? Na verdade, precisamos entender que estamos vivendo um período de esfriamento espiritual. Pessoas estão realmente deixando coisas espirituais para depois. Não estão colocando elas como prioridades. E entre esses fatores está o tempo da oração, o tempo da leitura da Bíblia e o tempo, na verdade, de viver um cristianismo vivo. Porque o cristianismo vivo ele é manifestado através de obras e atitudes. Vivemos em uma geração
carnal e que não aceita ser confrontada. Por isso que muitas das vezes alguém pode perguntar, e cadê esses profetas? Muitos deles estão calados, sem ousadia, sem coragem, sem autoridade. Sabe por quê? Porque falta-lhes fé, falta-lhes busca de Deus, falta-lhes, na verdade, pessoas que tenham o cuidado, o zelo e a responsabilidade de simplesmente entregar a palavra de Deus. Doa a quem doer. Entregar o recado de Deus. Porém, não se esqueça que o recado de Deus, ele consola. O recado de Deus, ele edifica. O recado de Deus, ele exorta. Aqui também precisamos salientar que precisamos de uma igreja, de obreiros, de servos e servas de Deus, de pessoas que busquem os dons espirituais, inclusive os dons ou o dom de profetizar. Por quê? Porque quem profetiza, ele traz um ministério de despertamento na sua vida. Isaías capítulo 8, versículo 20, recomenda que a verdadeira profecia, ela tem que andar na observância das Escrituras Sagradas, para que a pessoa veja que ela tem que estar entre a lei e o testemunho. Porque se ela não estiver entre a lei e o testemunho, se ela não estiver contida na palavra de Deus, percebemos literalmente que existe sim possibilidades sim de descrer da profecia deste profeta, da mensagem deste profeta. Então, se você quiser ser boca de Deus, pague o preço, se submeta à vontade do Eterno e se entregue a Ele, porque Deus tem o maior, o melhor e as coisas mais boas para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você. Amado Deus e Pai que estás nos céus, aqui está, em nome de Jesus, todos os alunos, os obreiros, as pessoas que vão dar esta aula. Eu oro para que o Senhor venha abençoar cada um, venha dar, Senhor, uma visão, ousadia, entendimento, autoridade, discernimento. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que eles venham ser edificados nesta aula, trazer despertamento espiritual, trazer a tua vontade, para que a mão de Deus se manifeste na aula e no momento que eles estiverem estudando esta mensagem. No nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.